porque eles são uma inerência da pessoa humana e não estão dentro do comércio, são bens extra-comércio. É isso. Por fim, há quem registre que o poder expropriante estatal, claro, não pode recair também sobre pessoas, porque pessoas não são objeto de direito, pessoas são sujeitos de direito, e a desapropriação só recai sobre objetos. Importante. Quais são os tipos de desapropriação existentes no Brasil? Alguns comentários rápidos a respeito disso. A primeira desapropriação existente no Brasil está prevista no artigo 182 da Constituição, é a desapropriação para a reforma agrária. A desapropriação para a reforma agrária atinge imóveis rurais que descumpram sua função social. Essa desapropriação para a reforma agrária é uma desapropriação sancionatória, punitiva. Ela é uma resposta do ordenamento ao indivíduo que não atende à função social de sua propriedade. E como punição imposta a esse sujeito, a esse proprietário que não cumpre a função social, ao invés de ele receber a indenização em dinheiro, ele receberá em títulos da dívida agrária, conhecidos como TDAs. São uma espécie de notas promissórias resgatáveis ao longo do tempo e sacadas contra a União. Notas promissórias é a punição que o direito estabelece para quem perde a propriedade por não lhe ter atribuído a sua adequada função social. Segundo tipo de desapropriação existente no direito brasileiro, vem prevista esta desapropriação no artigo 184 da Constituição. É a desapropriação urbanística de competência do município. Então, a desapropriação para a reforma agrária é exclusiva da União, a desapropriação urbanística é exclusiva do município. A desapropriação urbanística recai sobre imóveis urbanos que descumpram a sua função social, que desatendam as exigências determinadas pelo plano diretor. O cumprimento da função social de um imóvel urbano está diretamente vinculado à obediência ao plano diretor. Plano diretor é uma lei municipal que traça as diretrizes básicas de uso e ocupação do solo urbano. Um imóvel que desatende ao plano diretor descumpre a função social dos imóveis urbanos e está sujeito à possibilidade de uma desapropriação. Repare, essa desapropriação urbanística também é punitiva, também é sancionatória. De modo que a punição estabelecida pelo ordenamento jurídico é que, assim como ocorre na desapropriação para a reforma agrária, o expropriado não recebe a indenização em dinheiro, mas em títulos da dívida pública. Desapropriação para a reforma agrária, desapropriação para a política urbana. Uma outra desapropriação existente no Brasil é a chamada desapropriação por zona. A desapropriação por zona tem expressa previsão no Decreto-Lei 3365 e consiste na possibilidade de ser desapropriada uma área maior do que a necessária para a realização da obra, a fim de absorver a futura valorização que a obra causará no entorno. Desapropriação por zona, é isso. Desapropriação indireta, a quarta modalidade. A desapropriação indireta é uma prática ilegal, imoral, abusiva, mas que infelizmente ainda ocorre no Brasil. Na desapropriação indireta, o Estado pratica um esbulho possessório ilegítimo. Invade uma área particular sem qualquer procedimento válido, sem nenhum título justificador dessa medida. É uma espécie de uma desapropriação de fato, que não ocorre dentro dos parâmetros fixados na legislação. Como não cabe, segundo o Decreto-Lei 3365, ação reivindicatória contra o Estado, não há outra solução ao antigo proprietário senão entrar com uma ação de indenização por desapropriação indireta. Veja só, a ação de indenização por desapropriação indireta ocorre quando o indivíduo perde a sua propriedade por uma desapropriação de fato, uma desapropriação ilegítima, uma desapropriação sem um título apropriado. Outro tipo de desapropriação existente no Brasil é a desapropriação de bens públicos.
Lembra da indagação feita no início, na chamada do nosso programa de hoje? A legislação brasileira, especificamente a Lei Geral de Desapropriações, admite a desapropriação de bens públicos se ela for no sentido vertical. Desapropriação de bens públicos pode ser feita de cima para baixo, quer dizer, de entidades geograficamente maiores sobre entidades geograficamente menores. Nunca o contrário. Então, desapropriação de bens públicos pode ser feita de cima para baixo, mas jamais de baixo para cima. Por isso, a União pode desapropriar bens estaduais, distritais e municipais, lembra, vertical, de cima para baixo. E os estados podem desapropriar bens públicos municipais, nunca o contrário, porque o contrário seria de baixo para cima. Lembra? A lógica aqui é a do interesse público predominante, o interesse público relacionado com a atuação de uma entidade federativa geograficamente maior, presume-se que seja um interesse público mais forte, mais preponderante do que aquele reconhecido na ação de uma entidade federativa geograficamente menor. Outro tipo de desapropriação, esse um tipo muito controvertido, é a chamada desapropriação confiscatória, ou simplesmente confisco, como eu prefiro dizer. A desapropriação confiscatória, ou melhor dizendo, o confisco, tem previsão no artigo 243 da Constituição. 243 da Constituição. O confisco ocorre em relação aos bens utilizados para o plantio de psicotrópicos. Diz a Constituição que as glebas de todo o país utilizadas para o plantio de psicotrópicos, que são drogas, para o plantio de psicotrópicos, serão, diz a Constituição, expropriadas e especificamente destinadas ao assentamento de colonos, sem qualquer indenização. Especificamente destinados ao assentamento de colonos, sem qualquer indenização. Como não há indenização, na verdade, esses bens são perdidos em favor da União. São perdidos em favor da União, que a União tem a obrigação de depois destinar esse patrimônio especificamente para o assentamento de pequenos proprietários rurais. Tudo bem? Então, por isso que eu pessoalmente não considero que o artigo 243 preveja uma hipótese de desapropriação, apesar do termo serão expropriados, na verdade esses bens são perdidos. Esses bens são objeto de um instituto diferente, chamado de confisco. E a situação prática que não se enquadrar em nenhuma dessas espécies de desapropriação recai na figura genérica da chamada desapropriação ordinária. Desapropriação ordinária pode ser decretada por qualquer entidade federativa, tendo indenização paga em caráter prévio, em dinheiro e de um modo justo. Prévia, justa e em dinheiro. Bem, outras considerações importantes. Existem 3 fundamentos constitucionais para a desapropriação. O primeiro fundamento constitucional é a desapropriação por necessidade pública. Na desapropriação por necessidade pública, a aquisição do bem é emergencial. É indispensável para atendimento do interesse público. Esses são os casos de necessidade pública. Segundo fundamento é a desapropriação por utilidade pública. Utilidade pública. Nos casos de utilidade pública, a desapropriação não é indispensável, não é emergencial, não é urgente, mas é conveniente. Então lembra, desapropriação por necessidade pública é indispensável. Desapropriação por utilidade pública não é indispensável, mas a aquisição do bem é conveniente, é oportuna. E o terceiro fundamento de desapropriação é o interesse social. Nas desapropriações por interesse social, existe sempre um caráter punitivo.
um caráter